Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória.
Olá, bom dia, queridos, bom dia, amados, paz seja convosco, bom dia aos irmãos que já estão conectados aqui, que Deus abençoe a sua vida. Eu preciso de um retorno aí de áudio, imagem,
som, fundo musical. Alguém pode me dar um sinalzinho se está tudo ok aí? Agora são 9h05, quinta-feira. Em nome de Jesus, mais uma manhã na presença de Deus, né? Quinta-feira, 18 de junho. Estamos aqui em mais uma live profética com o pastor Márcio. Um tempo preciso e precioso com a palavra de Deus. Aleluia! Deixa eu dar um bom dia aqui. Natália, um abraço a toda a família, ao pai, à mamãe. Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus, tá bom? Olha só, Natália, filha na fé, né? Deus abençoe, querida. Irmã Andy Stuller, pastora Vanilda está aqui também. Jéssica, Adilson Ponte Alta do Norte, Deus abençoe. Paz seja convosco, Deus abençoe. Irmã Cirlei Cordeiro, tia Vilma, Jocineia Batista, irmã Neuza. É isso aí, estamos aqui na fé. Tudo ok, irmã Neuza? Ótimo. Mais uma manhã na presença de Deus. Irmã Leonir de Martini, Maravilha, Santa Catarina. Irmã Juliana Pacheco, Deus abençoe. Vamos entrando aí, gente, 9h07. Eu quero meditar na palavra de Deus com vocês. 2 Crônicas, capítulo 16. Você que tem pertinho de você aí a sua Bíblia, por favor, aproxime a Bíblia para a nossa leitura. E você que gosta de fazer algumas anotações também, querido, esteja sempre uma agenda, um rascunho, um caderno perto aí, né, do espaço que você está acompanhando a live, para que você possa anotar aquilo que Deus vai ministrando, aquilo que Deus vai falando, para você não esquecer, né? É importante anotar. Eu sou muito de anotar tudo que Deus fala, o que Deus revela. Eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto de escrever na caneta. Eu tenho um notebook, laptop, escrevo bastante também, mas eu gosto de anotar, porque parece que quando eu estou escrevendo aqui, também está sendo registrado nas tábuas do coração, né? Então é importante fazer anotações aí daquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Graças a Deus. Direto de Florianópolis para você, né? Canasvieiras. Eu moro aqui no bairro dos Ingleses, mas estamos ali com a pastora Valéria pastoreando a igreja quadrangular do Canasvieiras, né? Estamos ali trabalhando incansavelmente na edificação da obra de Deus, do reino de Deus. Ontem nós estávamos em um momento de oração, de intercessão, muito bom. Uma igreja que não ora está morta, né, queridos? Então, a oração é a chave para a vitória. O que descobre o caminho da oração, descobriu a chave da vitória. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um momento de oração e intercessão, momento que nós nos revestimos de Deus em oração e depois oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, vivendo, né, esse propósito da igreja da oração. Deus abençoe, irmão Marcelo. Na sexta-feira nós temos a sexta-feira das causas impossíveis. Bom dia, irmã Vilma. Um abraço aí para o Leandro, um abraço aí para a filhinha. Deus abençoe vocês em Caçador. E um abraço a todos vocês aí. E na sexta-feira nós temos a sexta-feira das causas impossíveis, um tempo também muito abençoado. Domingo é o domingo da família, né? O domingo da família feliz, celebrando Jesus em família, 19h30. Amém? Então, queridos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, Deus tem nos dado a graça aí, né, de estar trabalhando intensivamente, né? Não diminuímos a velocidade. Eu acho que nós temos que apenas nos ajustar, né, às normas, mas não podemos deixar de fazer o que tem que ser feito, estar trabalhando o tempo todo aí em favor da obra de Deus, do reino de Deus, do crescimento, abençoando famílias, abençoando lares. Então, junto com a pastora Valéria, nós temos visitado muitas pessoas aqui também. Um roteiro,
né, bem tenso, como se nada tivesse acontecido. Não é porque estamos enfrentando um tempo difícil, um tempo de crise, mas nós temos algumas leis que nos amparam como igreja e nós fazemos o aproveitamento dessa lei para abrir a porta da igreja e estar ali pronto para servir. A IEQ Canas Vieiras está pronta para servir, né, para te receber. Então é uma igreja em movimento. Recentemente tivemos um encontro de casais, né? Agora já estamos programando com a pastora aí o encontro de mulheres e o encontro de homens também, tudo respeitando aí as restrições aí estabelecidas pelas autoridades, né? Rigorosamente, querido, né? A igreja tem um espaço bem significativo, então conseguimos deixar as pessoas 1,5 metro de distância uma da outra, o diaconato bem instruído, né? Para não constranger você no toque, no aperto de mão, mas estamos todos ali. E por detrás daquela máscara, que nós não conseguimos ver mais o sorriso, né, ao vivo, por detrás daquela máscara existe uma liderança sorrindo para você. Amém, amados? Por detrás daquela máscara existe servos de Deus, servas de Deus, todos ali prontos para servir. A nossa maior alegria é servir, é abençoar vidas, é abençoar pessoas. Essa é a nossa maior alegria. Ontem na intercessão nós tivemos 2 novas visitantes, querido. Olha só que bênção. Numa quarta-feira, estávamos ali umas 15 pessoas na igreja, mas 2 pessoas que Deus encaminhou para lá. Então a igreja estava aberta. Glória a Deus por isso, a igreja estava aberta e nós recebemos essas 2 famílias, atendemos essas 2 famílias, oramos por essas famílias, né? E já agendamos também com eles uma visita para nós estar abençoando o lar, abençoando a casa e a família deles. Amém, amados? Então eu glorifico a Deus por todos os líderes que têm andado ao nosso lado, os líderes que têm nos acompanhado. Estamos orando a Deus aí também para que Deus levante novos discípulos, novos cooperadores, novos servos e servas de Deus que estejam à disposição dos trabalhos na seara do Senhor, porque a seara continua sendo grande e os ceifeiros continuam sendo poucos. Amém? Então, nas nossas orações com a pastora Valéria, nós temos pedido para Deus que Deus levante servos e servas, que Deus encaminhe servos e servas para esse pequeno espaço da seara. A seara é grande e o nosso pedacinho da seara está aqui na Servidão Alcides Brito Monteiro sem número, no Canto do Lami, no bairro Canas Vieiras. Está aqui o nosso pequeno campo de lentilha. Aqui nós estamos defendendo o nosso campo de lentilha, estamos aqui trabalhando, fazendo a parte, fazendo a obra de Deus, fazendo a nossa parte, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Então Deus tem dado a graça, né, para fazer um trabalho intenso, mesmo em tempos de pandemia. Então aí aqui Canas Vieiras é uma igreja em movimento, as águas não pararam por aqui. Amém, amados? Então pegue a nossa programação, siga-nos nas redes sociais, tá bom? Lá nas redes sociais você pode acompanhar o nosso trabalho, Facebook IEQ Canas Vieiras, Instagram IEQ Canas Beach. Vai lá, querido, tem todas as informações, temos devocionais todos os dias, tem umas lives dos cultos lá gravadas, salvas lá também, para você acompanhar sempre uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, em nome de Jesus. Bom dia, pastora Hilda, bom dia, Mari Correia de Ponte Alta do Norte. Vamos lá na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, por favor, amado de Deus, 2 Crônicas, capítulo 16, verso de número 9, e também o verso de número 10. Olha só o que diz a palavra: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Aleluia! Eu vou repetir esse versículo, querido, porque ele tem uma profundidade profética, ele tem algo muito forte aqui para te renovar nesta manhã de quinta-feira. Verso 9 do capítulo 16 de 2 Crônicas. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra,
para fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Verso 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa desta profecia e, tão indignado, mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Amém, amados? Glória a Deus. Oremos a Deus. Bom dia, pastora Jussara, de Porto Alegre. Senhor Deus e poderoso Pai, nesta manhã de quinta-feira, queremos nos apresentar em oração diante do Senhor. Queremos, ó Pai, submeter a nossa mente, a nossa razão, nosso entendimento, nossa opinião própria, submeter os nossos conceitos ao que a Bíblia diz, ao que a palavra diz. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja entronizado na nossa vida por essa palavra e que as promessas do Senhor, Pai, ao devido tempo, no kairós do Senhor, se cumpram na nossa vida. Fale conosco nesta manhã de maneira que o nosso coração se alegre, que a nossa mente seja renovada, que a nossa visão espiritual seja aberta, que as nossas mãos sejam preparadas para a batalha, que os nossos pés estejam calçados para esta caminhada da fé. Oramos a Ti nesta manhã, te agradecendo por tudo, Pai, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Olha só, querido, eu quero falar um pouquinho de Asa. O rei Asa, querido, o rei Asa, que era filho de Abias, né? O seu pai descansou, e então no capítulo 14 nós vemos Asa entrando em cena. E resumindo a história de Asa, Asa teve um começo notável, mas um fim desastroso. E sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta manhã. Começar bem e terminar mal. Porque o segredo, querido, em começar bem e terminar mal está bem no centro, está bem no meio, aonde nós vamos ter que saber nos posicionar para não perder o equilíbrio da nossa vida espiritual. Então, Asa é um rei que foi notável, teve um começo notável, mas teve um fim desastroso. Quando ele assume o reinado, ele assume um reinado onde ele precisa tomar algumas atitudes imediatas, querido. Ele precisa organizar algumas coisas erradas que foram administradas pelo seu pai. Então Asa começa na direção de Deus, ele começa no temor, ele começa na fé, ele começa na oração, ele começa fazendo as coisas segundo o coração de Deus. Se você ler os relatos dos primeiros versículos do capítulo 14, você vai ver que Asa está atuando em favor do reino de Deus, em favor do reinado, em favor do povo de Deus. Ele vai desmantelar altares, ele vai colocar as pessoas no seu devido lugar, ele vai arrumar a casa, querido. Então Asa, ele começa numa boa velocidade. Asa começa bem. Asa fez o que o Senhor aprova, versículo 2. Asa fez o que o Senhor aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou colunas sagradas e derrubou postes sagrados, né? Para que o povo de Judá buscasse o Senhor. Então veja que as atitudes de Asa estão favorecendo que o povo conheça a Deus. As atitudes do rei Asa, elas são favoráveis para que a igreja cresça, para que o povo se aproxime de Deus, para que as pessoas tenham conhecimento do Deus de Israel. Então é incrível a maneira com que Asa começa, agindo pelas suas oportunidades que ele vai ter de liderar. Ele começa atuando na direção de Deus, né? Também, versículo de número 6,
construiu cidades fortificadas, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Foram 10 anos, querido, 10 anos de paz, 10 anos de uma administração de excelência, 10 anos na direção de Deus. Lá em cima, no versículo 1, Asa foi sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Então aqui é o início de alguém que vai começar a andar segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Ele assume o reinado do seu pai Abias, né? Ele assume o reinado, ele lidera o reinado, né? E faz o que é reto aos olhos do Senhor, faz o que é de agrado do coração de Deus. Então Asa começou bem. Por isso que eu digo que ele teve um começo notável. Queridos, na fé, todos nós temos um começo muito notável, não é verdade? Nós começamos numa velocidade, começamos com uma vida de oração muito ativa, começamos com aquele desejo, aquela vontade, né, de executar os dons, os talentos, o ministério. Todos nós começamos de uma forma notável, né? Notável aos olhos de Deus, notável aos olhos do homem e também notável aos olhos do diabo. Amém? Isso aqui é importante, né? Você saber que nós estamos sendo vigiados, assistidos, observados por Deus, que nos olha de cima, observado pelo diabo e pelos homens. Estamos sendo observados. Todos os nossos passos, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, estamos sendo observados. Então todos nós temos um começo notável e nós precisamos sustentar, querido, esse começo notável para impedir que o nosso fim seja desastroso. E Asa, ele não vigiou. Chegou um momento da sua vida que ele se perdeu no ministério. Chegou um momento da sua vida que ele se perdeu na vida espiritual e o fim dele foi desastroso. Não foi um fim muito agradável, nós vamos chegar já lá na frente para você entender. Mas é sobre isso que eu quero falar, querido, sobre vigiar, para que nesse processo de crescimento espiritual, para que nesse tempo em que nós estamos aqui todos os dias buscando crescimento, nós não venhamos a fazer aquilo que não é para fazer, tomar as decisões que não é para tomar, e aí nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de não cometer precipitações nessa jornada de fé, porque mínimos detalhes, querido, podem comprometer tudo aquilo que até aqui nós construímos, e foi o que aconteceu com Asa. Uma atitude dele comprometeu toda a sua história, que foi então construída até aqui. Bom dia, irmã Angelita, Deus abençoe. Então Asa, ele teve um começo notável, mas ele teve um fim desastroso. E o texto que nós acabamos de ler, olha só, querido, o texto diz assim, no versículo de número 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Nisso você cometeu uma loucura. Desde agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa se irritou com o profeta Anani e mandou prendê-lo. Amém, queridos? Agora, o que é que Asa fez, pastor? Que ele saiu fora do propósito de Deus. O que é que Asa cometeu? Aonde está o erro de Asa? O que ele cometeu, pastor, que trouxe o desequilíbrio para a vida espiritual, que trouxe o desequilíbrio para a vida sentimental, que trouxe o desequilíbrio para a vida emocional? Aonde está o erro de Asa? Aonde foi que ele tropeçou? Aonde foi que ele caiu? Ele caiu em adultério? Ele pecou? Ele traiu? O que é que ele fez que ele acabou caindo? Que ele acabou, que o seu fim se tornou um fim desastroso. Olha só, querido, versículo 7. Naquela época,
o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus dos exércitos, ao Deus dos exércitos do rei da Síria, o rei do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército mais poderoso contra a multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele não nos entregou nas suas mãos. Ou seja, qual foi o erro, querido? Foi fazer uma experiência no campo de guerra sem o auxílio de Deus. Foi entrar numa batalha sem o auxílio de Deus. Então Asa, ele começa buscando a presença de Deus. Asa, os 10 primeiros anos do seu reinado, do seu ministério, da sua chamada, ele não faz nada sem consultar a Deus. Ele não age, ele não toma decisões, ele é um homem de oração, ele é um homem que confia em Deus, ele é um homem dependente, ele é um homem que anda na dependência de Deus para todas as coisas. E essa dependência de Deus trouxe segurança no seu reinado por 10 anos. Queridos, nós precisamos aprender a andar na dependência de Deus. Andar na dependência, querido, trará a provisão de Deus para a nossa casa todos os dias. O nosso maior trabalho, querido, é andar na dependência de Deus com uma vida de oração, uma vida de santificação. Todas as batalhas que nós vamos enfrentar, teremos que enfrentar, estamos enfrentando, todas elas estão absolutamente no controle de Deus. Por isso, a nossa cobertura é permanecer na dependência de Deus, debaixo das asas do Altíssimo, querido. A sombra do Onipotente nós temos que descansar. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, nós não seremos atingidos, porque Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardarem ao nosso respeito, querido. Então, enquanto você permanece na dependência de Deus, todos os dias 11.000 demônios contra você caem por terra. Eita, glória de Deus! Enquanto permanecemos na dependência de Deus, todos os dias 11.000 demônios caem por terra e não conseguem te tocar. Então nós precisamos estar nessa dependência, querido, Nós começamos com uma vida espiritual notável. Podemos cometer erros, falhas, acidentes de percurso, mas não podemos sair dessa dependência de Deus. Então Asa enfrentou vários exércitos dos etíopes, que foi maior que o exército da Síria, enfrentou grandes batalhas, sempre buscando a ajuda de Deus. Agora, ele menosprezou, o exército da Síria, que era um exército inferior ao exército dos etíopes, e ele não buscou a presença de Deus, ele menosprezou essa luta, ele menosprezou essa batalha, ele menosprezou os inimigos, querido, como se dissesse: essa eu não vou nem precisar orar, essa eu não vou nem precisar me consagrar, essa lutinha não vai ser de nada, perto do exército dos etíopes, perto de tantas outras batalhas que o Senhor já me deu vitória, essa eu nem vou buscar de Deus, essa eu vou matar no peito. Meu Deus, irmão, misericórdia, já viu esse ditado? Essa eu vou matar no peito, essa eu não vou nem incomodar a Deus, essa eu nem vou gastar saliva em oração, essa eu nem vou buscar a presença de Deus. Verso 4. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou comandantes das forças para atacá-los nas cidades de Israel. Ou seja, o exército da Síria está se levantando contra o exército de Asa. E Asa ordenou que alguns comandantes se posicionassem. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali.
Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros. Então o rei Asa reuniu todos os homens, eles se retiraram de Ramá, as pedras de madeira de Baasa, enfim. Naquela época, no versículo 7, aqui entra a repreensão, querido. Escute isso aqui, filho. Não menospreze as batalhas, sejam elas macro ou sejam elas micro. Não menospreze. Todas as nossas lutas e batalhas, Deus tem que estar na frente delas. E Asa tomou um posicionamento aqui, no capítulo 16, ele diz assim, o rei Asa invadiu Judá, fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa. E Asa saiu na peleja contra o exército da Síria, menosprezando o inimigo. Venceram o exército da Síria no seu braço, da sua força, mas foi uma experiência sem falar com Deus. Aqui começa o fim desastroso de Asa. Aqui Asa começa a sair debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aqui Asa começa a sair debaixo da dependência de Deus. Aqui Asa começou a sair debaixo da mão do Onipotente. Aqui Asa começou a se ausentar da provisão, da proteção, da segurança de Deus que estava sobre ele há 10 anos. Aqui começa o caminho desastroso de alguém que teve um começo notável. Quantas pessoas, querido, tiveram um começo notável no ministério, na chamada, na vida espiritual, no início da conversão, tiveram um começo notável, se abrigando debaixo das asas do Altíssimo, andando debaixo da mão do Onipotente, vivendo todos os dias a provisão de Deus, vendo todos os dias o agir de Deus. Quantas pessoas tiveram um começo notável. E hoje, quantas pessoas cometeram o mesmo erro de Asa, querido? For fazer uma experiência no campo de batalha sem buscar a ajuda de Deus, até obteram vitórias, mas não atribuíram elas a Deus. Atribuíram a sua própria força, atribuíram ao seu próprio ego, à sua própria inteligência, à sua própria sabedoria. Agora veja que interessante, querido, quando nós chegamos nesse nível, Deus sempre manda um escape. Esse nível, querido, é o nível do meio. Nós começamos de uma maneira notável, mas nós vamos crescendo de tal maneira que, se nós não vigiar, nós caímos, querido, nessa armadilha da independência. E é aqui que Satanás tem derrubado muitas pessoas, porque vão se autoconsiderando mais forte do que todos, mais sábio do que todos, mais inteligentes do que todos. Quantas pessoas se perdem, querido, bem no meio. Tem muitas pessoas que tiveram um começo notável, mas quando chegou no meio, querido, que é o ápice para o crescimento contínuo, se perderam. Saíram da dependência de Deus. A velocidade da fé diminuiu. A intensidade com Deus já não é mais a mesma. A paixão já não é mais a mesma. O amor já não é mais o mesmo. Quantas pessoas, querido, que o crescimento espiritual deixou elas orgulhosas, vaidosas, soberbas, arrogantes, presunçosas, prepotentes, mesquinhas, avarentas. Tiveram um começo notável caminhando pelo tapete da humildade e agora chegaram em tal estatura espiritual que eu não preciso de mais ninguém para me orientar.
Eu não preciso de mais ninguém para me dar direcionamento. Eu falo com Deus e Deus me responde. Eu não preciso de mentor, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Eu já cheguei no ápice da vida espiritual, eu estou bem. Quando eu tiver que decidir alguma coisa, o próprio Deus me aconselha, Ele envia um anjo, Ele dá um jeito, mas eu não me submeto mais a lideranças. Está entendendo isso aqui, querido? O crescimento espiritual é saudável, mas bem no meio ele se torna perigoso quando nós começamos a entrar naquele espírito do achismo. Entende, querido? Sabe o que o pastor está dizendo, filho? Essa dependência, ela faz bem para a nossa vida. Faz bem, querido. O crescimento espiritual contínuo é importante, tem que crescer. Mas nós não podemos sair do tapete da humildade que nos leva a lugares mais profundos em Deus. É o mesmo erro que Satanás, que Lúcifer cometeu, querido. É o mesmo pecado. Então, o crescimento espiritual contínuo, ele é importante, mas ele precisa estar vacinado com a humildade, ele precisa estar protegido pela graça de Deus. Vamos crescer, sim, temos que crescer, amadurecer, ter uma visão espiritual diferenciada, enxergar mais longe, ter uma mente renovada, mas tudo isso tem que estar regado na unção de Deus. E Asa, bem no meio, querido, ele se perde. E quando ele vai enfrentar o exército da Síria, ele não buscou a Deus. E aí Deus levantou o profeta Anani. Então, durante o nosso crescimento, escute isso aqui, filho. Durante o nosso crescimento espiritual, o Senhor vai enviar pessoas capazes de enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Vou repetir isso aqui. Durante a sua caminhada, a nossa caminhada, Deus vai usar de pessoas para mostrar aquilo que nós não estamos enxergando. E aí que entra, mais uma vez, a capacidade de se submeter ao que Deus está querendo revelar, para que do meio você avance para frente e não recue para trás. É bem no meio, querido, da nossa caminhada. É bem no meio da nossa caminhada. E quando Deus percebe que estamos se perdendo, nos perdendo, querido, o amor de Deus é tão grande que Ele usa suas ferramentas para nos orientar e impedir a nossa queda, impedir o nosso fracasso, o nosso regresso. Quando Asa, olha isso aqui, querido, quando Asa cometeu esse erro de entrar em uma batalha sem consultar a Deus, Deus levantou o profeta Anani para dizer para Asa: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus do exército, o rei da Síria, escapou de suas mãos. Ou seja, Deus levantou aqui, querido, Deus levantou aqui o profeta Anani. E Anani repreende Asa. Anani exorta Asa. Anani diz assim: Asa, por que você não buscou a ajuda de Deus? Por que você saiu da dependência de Deus? Por que você se afastou de Deus? Todas as experiências que te trouxeram até aqui foram conquistadas debaixo das asas do Altíssimo. Por que agora, nesse momento, por que agora você não buscou a ajuda de Deus? Por que agora você recorreu ao rei da Síria nessa batalha? O que está acontecendo com você? Então Deus levantou o profeta Anani. Anani foi capaz de enxergar aquilo que Asa não estava enxergando. Filho, sabe o que eu aprendo aqui? Que tem coisas que nós não enxergamos.
mas que Deus usa pessoas para enxergar a nosso respeito e para nos orientar, a fim de que não venhamos a sair da dependência de Deus e do meio você continuar crescendo cada vez mais. Quando Davi caiu em adultério, você conhece essa história antiga de 2 Samuel capítulo 11. Deus levantou o profeta Natã. Natã foi um instrumento que Deus usou para alertar Davi acerca do erro que ele havia cometido. Então Deus precisou usar Natã para mostrar a Davi aquilo que Davi não estava mais enxergando. Durante o nosso crescimento espiritual, o Senhor enviará pessoas capazes de enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Aceite os ananes que Deus está colocando do seu lado. Aceite esta live como um profeta Anani falando contigo acerca do perigo da independência, acerca do perigo de você se isolar de tudo e de todos, se afastar de tudo e de todos. Aceite esta live como um recado de Anani para você. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não faça experiências fora da dependência de Deus, querido. Deus foi contigo até aqui, continuará sendo com você para todos sempre. Amém. Deus abençoe a pastora Roseli, vários irmãos conectados aqui. Deus abençoe o irmão Jadir. Glória a Deus. Então Asa juntou a prata, o ouro, o tesouro no templo, no próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem: vamos fazer um tratado, como fizeram meu pai e o teu, e eu estou enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. E eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros. Então o rei Asa uniu todos os seus homens de Judá e eles se retiraram de Ramá, pedras de madeira, enfim. Asa buscou auxílio. Asa buscou auxílio fora de Deus. Asa buscou, fez um acordo, fez um tratado com o rei da Síria. Ele não buscou a Deus. Ele fez um tratado. Ele fez um acordo bilateral. Então os 10 primeiros anos foram notáveis na vida de Asa. Começou bem, mas do meio para frente, do capítulo 16 para frente, Asa começa a regredir na sua caminhada. Asa engata uma marcha ré e começa a trilhar uma jornada fora da dependência de Deus. Asa começa a andar para trás. Quantas pessoas que chegaram no meio, querido, e agora estão retornando, saindo da dependência, saindo do esconderijo do Altíssimo, saindo debaixo da mão do Onipotente, querido. Quantas pessoas estão nessa condição? E quando chega esta condição, Deus vai usar Ananis, Deus vai usar Natãs, Deus vai usar homens de Deus, Deus vai usar profetas, Deus vai dar sinais, querido. E nós precisamos aceitar a repreensão de Deus. Agora escute o que o pastor vai falar aqui, querido. Olha só, durante o nosso crescimento espiritual, o Senhor enviará pessoas capazes para enxergar aquilo que não conseguimos ver. Devemos pedir humildemente que Deus nos ajude a ver a verdade em relação àquilo que as pessoas estão nos dizendo. Então, em vez de reagir com ira, precisamos aceitar
a responsabilidade dos nossos erros e pedir que o Senhor redirecione o nosso rumo. Quando Deus envia alguém, querido, com aquela palavra rema, quando Deus manda alguém com aquela palavra direto ao ponto, é Deus falando, querido. A melhor coisa que tem, querido, o melhor recado de Deus é quando Deus usa pessoas para apontar os nossos erros com honestidade e falar as verdades que precisamos ouvir. E a maneira mais clara de Deus falar, querido, é quando a pessoa vem e fala aquela verdade que vem batendo de frente contra o nosso entendimento para nos colocar no devido lugar. E nós precisamos aceitar, querido, essa palavra. Nós precisamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu vaso. Obrigado por esse instrumento que o Senhor usa nesta manhã, nesse dia que o Senhor usou hoje para me alertar acerca do perigo, para redirecionar a minha vida espiritual, para abrir a minha visão, para me dar a direção. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora veja o que acontece. Quando Deus levanta Asa, quando Deus levanta Anani, e Anani entrega a mensagem da parte de Deus para ele dizendo: por que você não buscou a Deus? Por que fazes tratado com o rei da Síria? Deus não te deu tantas vitórias? Deus não foi com você até aqui? Por quê? Que você fez isso agora? Aí o versículo 10. Asa se irritou contra o profeta Anani, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Olha só, querido. Asa ficou tão indignado, não aceitou a profecia, não aceitou a palavra, rejeitou a mensagem de Deus e ainda mandou prender o profeta. Então, meus amados, é importante aceitar a repreensão de Deus. Asa teve um começo notável, mas teve um fim desastroso. Ele poderia ter terminado do jeito que ele começou, na dependência de Deus. Ele poderia ter evitado alguns registros desastrosos no seu reinado, e os 10 primeiros anos poderiam ter sido multiplicados, poderiam ter sido aumentados se ele tivesse permanecido na mesma linha de raciocínio quando ele começou, na dependência de Deus. Então, meus amados, o crescimento espiritual é importante. Nós precisamos desenvolver o nosso crescimento. Precisamos amadurecer, sim, deixar de ser menino e nos tornarmos homens de Deus, pessoas de Deus mais bem esclarecidas. Mas Deus precisa estar no controle desse crescimento. Deus está no controle desse crescimento. E quando Ele percebe que o nosso crescimento está nos tirando debaixo das suas asas, escute isso aqui. Quando Deus percebe que o nosso avanço, o nosso progresso, o nosso sucesso, o nosso crescimento está nos levando para fora da dependência, para fora das asas do Altíssimo, quando Deus percebe isso, Deus vai mandar um Anani, Deus vai mandar um Natã, Deus vai enviar um Eliseu, Deus vai mandar um Elias. Aceite o que Deus vai dizer, porque ali está o certificado da tua aprovação para aquilo que é maior. Ali está o teu certificado, a tua credencial para continuar crescendo, continuar expandindo e prosperando na sua vida. Continue crescendo, continue querendo mais e mais e mais e mais. Mas de vez em quando aparecer alguém que nos mostre aquilo que nós não estamos enxergando, não mande prender o profeta. Apenas diga obrigado, Senhor, esta palavra foi para mim. Essa palavra me trouxe equilíbrio. Essa palavra me trouxe direção. Essa palavra abriu minha visão.
Essa palavra me deu entendimento. Essa palavra trouxe esclarecimento para a minha vida. Ou seja, quando Anani aparece, Anani apareceu para dizer que aquela não foi uma boa ideia. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, o Senhor, o seu Deus, o exército, o rei da Síria, escapou das suas mãos. Ou seja, você poderia ter derrotado. Você poderia ter vencido de maneira diferente, mas você procurou o caminho de um acordo bilateral que desagradou a Deus. Você poderia ter vencido, mas você foi por um caminho diferente. Você fez um tratado fora da direção de Deus. Você fez um acordo fora da direção de Deus. Você tomou atitudes fora da direção de Deus. Você tomou um posicionamento diferente daquele que você tinha tomado em todos os 10 anos do seu reinado. Mas quando Asa ouve essa repreensão, ele não aceita. Diz, não. Eu tenho certeza que o que eu fiz não está errado. Já viu essa, querido? Não, eu estou certo. Não abro mão. O que eu fiz eu não me arrependo. O que eu fiz eu não mudo. Eu fiz e faria outra vez o que eu fiz. Eu fiz e continuei fazendo. E aí Deus continua mandando Natã, mandando Anani, mandando Eliseu, mandando Elias para tentar dar um direcionamento para não perder o rumo. E nós ficamos na defesa da nossa razão. Ficamos na defesa do nosso entendimento. Ficamos na defesa daquilo que entendemos que era o correto quando já foi reprovado pelo próprio Deus. Foi o que aconteceu com Asa, querido. Ele não aceitou a profecia. Ele desprezou a profecia, que manteria ele na dependência de Deus. A correção veio para que ele não recuasse e o fim dele não se tornasse desastroso. Então, quando ele recebe a profecia, ele teria que ter dito o quê? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nunca mais farei isso. Perdão, Senhor, por essa experiência. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. As atitudes de Asa deveriam ter seguidas de confissão, arrependimento. Ele teria que ter feito o que Ezequias fez, virar o rosto para a parede, orar incansavelmente, chorar muito e dizer, Senhor, me perdoa por ter feito essa experiência fora da sua dependência e não buscado a sua ajuda, não buscado e ter feito esse tratado, feito esse acordo para tentar conquistar terras, para tentar conquistar tesouros. Entende, querido? E olha que Deus vai mandar muitos Ananis na nossa caminhada. O Anani é o ponto de equilíbrio. O Anani é aquela pessoa que Deus vai mandar para que não venhamos a perder a visão espiritual, para que não venhamos a desistir do propósito de Deus, para que não venhamos a abandonar a nossa fé, para que não venhamos a fazer experiências que podem ser desastrosas. Deus sempre vai dar o escape, Deus sempre vai dar o livramento, e o livramento sempre vem por meio de pessoas que Deus usa para abrir a nossa visão espiritual, abrir o nosso entendimento, querido. Aceite os Natãs, aceite os Ananis, aceite a repreensão, querido, faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso espírito, nos protege no campo de batalha e nos leva a evitar acordos fora da direção de Deus. Mas Asa disse, não, fica tranquilo, Anani, essa eu matei no peito. Não, nem precisei buscar Deus nesse negócio, esse foi tranquilo. Fiz um acerto ali e já tomamos posse de tudo que nós queríamos. Nem foi preciso entrar em batalha, foi feito um acordo ali, está tudo certo. Aí Anani diz, porque você não buscou a ajuda de Deus, mas você pediu a ajuda do rei da Síria. Para os irmãos que chegaram agora aí, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 16, falando
da dependência e da independência de Asa. Os 10 primeiros anos foram na dependência e os outros anos até a sua morte foram na independência. Os 10 primeiros anos, o começo notável, foi debaixo das asas do Altíssimo, e os outros anos até a sua morte foram totalmente fora do propósito de Deus. Então, Asa teve um começo notável e um fim desastroso. Então, amados, quanto mais velhos nós ficamos, e mais importantes, quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil e mais importante é aceitar o ensino. Quanto mais velhos nós ficamos e mais difíceis, o mais importante é aceitar o ensino de Deus, para que o nosso fim não seja desastroso. Amém, amados? Quanto mais velhos vamos ficando, mais difíceis de lidar vamos ficando também. Porque aí o conceito vai sendo engessado, a razão vai sendo engessada, as opiniões próprias vão sendo engessadas, embalsamadas, e aí a palavra vem, e aí Deus levanta o Anani, aí Deus levanta o Natã, aí Deus levanta Isaías, aí Deus levanta Elias, aí Deus levanta Eliseu. Não preciso. Não me arrependo do que eu fiz. E não mudo meu jeito de pensar. Fiz o que fiz e faria outra vez. Por isso que é importante, querido, trabalhar essa flexibilidade na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Trabalhar essa flexibilidade, querido, e entender que é importante crescer. Todo crescimento, ele é perigoso quando nós rejeitamos os direcionamentos de Deus para que não venhamos a sair fora do seu propósito. Amém, meus amados? A história de Asa é uma advertência para todos nós, que possamos ter experiência suficiente para decidir coisas sozinhos. Isso aqui é uma experiência, isso aqui é um ensinamento para nós, querido. Em achar que podemos tomar todas as decisões sem buscar aconselhamento, sem buscar direcionamento, sem buscar orientações. Então a história de Asa é uma advertência para todos nós, que pensamos ter experiências suficientes. Não, pastor, eu sou experiente o suficiente. Eu tenho 10 anos, pastor, que eu estou convertido. Eu tenho 20 anos, pastor, que eu estou convertido. Eu tenho 30 anos, pastor. Sou mais velho do que o senhor na fé. Mas pode estar com a mentalidade de Asa, tomando decisões fora do propósito de Deus. E aí Deus pega um Anani, que se converteu o ano passado, mas que está cheio de Deus, para entregar uma profecia, para que você não venha ter um fim desastroso. E se você rejeitar a profecia, você compra seu passaporte para o regresso. Não rejeite a profecia. Não despreze o recado de Deus. Não despreze o aconselhamento de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Esquecemos-nos de que a vida tem plena capacidade de lançar novos desafios sobre nós e que no meio das tempestades, o nosso melhor navegador sempre será Deus e nunca nós mesmos. Amém, amados? No meio das tempestades, no meio dos novos desafios, o nosso navegador tem que ser sempre Ele, Deus acima de tudo. Deus acima de todas as coisas. Ele é o nosso navegador. Ele é o nosso capitão. O que Ele definir está bem definido. O que Ele decidir está bem decidido. Evite sair da dependência. Aqui nós temos um exemplo de alguém que fez uma experiência baseada na sua sabedoria,
baseado na sua inteligência, baseado na sua força, alguém que fez uma experiência baseado no seu conhecimento superior e que foi reprovado por Deus. 10 anos de paz, começo notável, e os outros anos de Asa, desastroso. Para finalizar, versículo 11. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, no início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Verso 12. No 39º, escute isso aqui, no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés, embora sua doença fosse grave. Mesmo assim, ele não buscou a ajuda de Deus, mas buscou a ajuda dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu no túmulo que havia mandado e foi sepultado no túmulo juntamente com seus antepassados, na cidade de Davi. Olha só, querido. Mesmo ele recebendo a repreensão de Anani, ele não mudou seu pensamento, não mudou as suas ideias, não mudou seu conceito, sustentou seu pensamento e finalizou doente. E na sua doença, uma doença nos pés, gravíssima, ele buscou a médicos e não buscou a Deus. Não quero desprezar a medicina. Busque a medicina, mas sempre quando você for consultar, quando você for fazer um exame médico, quando você for em um consultório, consulte primeiro em casa o seu Deus e já pede a direção dele para todas as coisas. Certamente, quando você chegar lá no médico, no consultório, no laboratório, Deus já terá resolvido tudo para você. A medicina é dom de Deus. Não estou desprezando a medicina, nem os recursos científicos que são favoráveis, dirigidos por homens e mulheres que Deus usa com esse dom e essa capacidade. Mas em todas as nossas lutas, Deus precisa ter o conhecimento. Deus precisa ouvir a nossa oração. Deus precisa ouvir o clamor da dependência. Senhor, estou doente, vou no médico, mas o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, estou indo resolver um problema no advogado, mas o Senhor é o advogado dos advogados. Senhor, estou indo buscar um emprego, mas o Senhor é o meu patrão, o Senhor cuida de mim. Senhor, estou indo resolver isso, mas antes de eu conversar com eles, conversarei contigo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Asa foi atacado por uma doença grave nos seus pés. Não buscou a ajuda do Senhor. Ou seja, não preciso. Já tenho maturidade suficiente. Já tenho espiritualidade suficiente. Não preciso de Deus agora. Misericórdia, irmãos. Que possamos ser humildes, querido, e entender que nós temos uma natureza humana, falha, pecaminosa, e que quando não moderada, quando não disciplinada, nós saímos fora da vontade de Deus. E sem perceber, nós saímos de Canaã, e quando perceber, já estamos dançando lá no Egito. Quantas pessoas, querido, tiveram um começo notável em Canaã, viveram coisas sobrenaturais, e hoje, sem perceber, ela senta na mesa de Jezabel, come das iguarias dela, dança as músicas do Egito e nem lembra que ele esteve em Canaã um dia. Não lembra mais. Que Deus tenha misericórdia, querido. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força, querido.
Que Deus nos dê força para permanecer e não cair no pecado de Asa. O pecado de Asa foi a independência e um acordo bilateral formalizado sem o consentimento de Deus. E isso tirou Asa do esconderijo do Altíssimo. Tirou Asa da presença de Deus. E ele morre doente, morre enfermo. Um começo notável e um fim desastroso. Nunca podemos nos achar, esperto demais. Nunca podemos nos achar esperto demais, a ponto de não precisar mais de aconselhamentos, não precisar mais de direcionamento. Estamos vivendo dias difíceis, dias que precisamos ter uma visão espiritual diferenciada. Vivemos dias difíceis e precisamos de fortalecimento espiritual. E nesse mês de junho nós temos determinado o mês do fortalecimento espiritual. Amém, querido? Quanto mais velhos ficamos, mais difícil ficamos. E o mais importante, então, é aceitar o ensinamento. Que possamos ter um fim notável, como notável está sendo o nosso começo. Que venham os Ananis, que venham os Natãs, que venham os Isaías. Que Deus use a quem de direito para guardar-nos ao nosso respeito. Amém, querido? Que Deus use a quem de direito para nos guardar ao nosso respeito. Em nome de Jesus, querido. Nós precisamos, mais do que tudo, querido, se submeter a Deus e a sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja na tua vida, 10 horas e 7 minutos. Amém? Deixo aqui essa palavra de força, de fé para você. Ela está salva aí no Facebook e também vai para o canal do YouTube. Você pode acessar essa mensagem a hora que você quiser, ela está disponível lá. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Jadir, Vilma, Pastora Hilda, Mari Correia, Irmã Neuza, Deus abençoe, Pastora Lu, Deus abençoe, Irmã Laura, Rio de Janeiro, Célia, Deus abençoe, Pastora Jussara, Porto Alegre, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, Ivan Ferreira, Deus abençoe, Pastora Roseli, Irmã Luziene, Deus abençoe, graças a Deus, Pastora Noila de Brunópolis, Lamarombas, Deus abençoe, um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Dá um alô aqui para esse pessoal chique, né? Irmã Mari Angelita, Deus abençoe, querida, paz seja convosco, em nome de Jesus. Marcelo, Deus abençoe, guerreiro, juntos somos mais fortes. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Juliana também, Leonir de Martini, Deus abençoe. Irmã Natália Mainaroski, né? Um abração bem apertado para todos vocês aí da família, em nome de Jesus. Andy Stuller, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Um beijo no coração, um abraço a todos vocês, né? Que a bênção de Deus permaneça na nossa vida. Vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus e Pai, queremos nesse momento confessar todos os erros de independência, Senhor. Todas as vezes, Pai, que em decisões da nossa vida tomamos essas decisões fora do esconderijo do Senhor, do Altíssimo, Pai. E quantas das vezes, Pai, agimos fora da sombra do Onipotente, mas queremos reconhecer a nossa dependência, nos submeter ao Senhor e à sua palavra, para que possamos ter dias melhores. Que o nosso fim não seja desastroso, mas seja notável como o início de todas as coisas, Pai. Alimenta nossa alma, fortaleça-nos na fé, Senhor, restaurando-nos cada dia mais, em nome de Jesus. Abençoe meus irmãos de perto, de longe, que todos sejam alcançados pela bênção poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a irmã Jucineia. Forte abraço para vocês aí, tá bom?
Fiquem com Deus, sempre juntos, porque juntos somos mais fortes, né, pastora Lu? Glória a Deus, né? Eita, glória a Deus. Enter TF card in play-in. Deus abençoe, gente. Ótima quinta-feira para todos vocês. Na fé, querido, na fé, vamos na fé. Ô glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Dá um bom dia para os seus irmãos aí. Eita, glória de Deus.